Oi, galera! Vamos testar uns filtros aqui. Adoro um filtrinho, gente, porque vou te falar. Oi, Luiz! Oi, Deri! Olha só, seguinte, gente. Hoje nós vamos conversar sobre nutrição com Cecília Lume. Ela é nutricionista funcional. Ela conhece tudo de cozinha. Ela é nutricionista, uma das, né, do Banana Verde, que é um restaurante muito bom aqui de São Paulo. Ela sabe tudo de congelar alimentos, de limpar alimentos, de reaproveitar alimentos. Então, fiquem conosco. E uma coisa que eu queria deixar para vocês é o seguinte: deixa eu ver se ela já entrou aqui, ainda não. Eu queria convidar vocês a participar de uma entrevista comigo aqui no Namu. Então, quem tem um curso, oi, quem tem um curso do Namu, entra, grava um vídeo e fala: quero todo mundo o tanto que estou tendo benefícios. Entendeu? Então, e vá! Ei, Ceci! Oi, Gabi, bom dia. Eita! Bom dia, tudo bom, Tudo querida? bem? Deixa eu arrumar meu som aqui, peraí. Que linda, fica à vontade. Enquanto isso, eu estou explicando que quem quiser participar de uma live, pessoal, Ah, vocês que fazem os cursos do Namu, que tem curso com a Pri do Banana Verde, ou de Pilates, ou de Yoga, ou de Mindfulness, ou qualquer um, manda um videozinho, marca seus amigos, fala: quero participar de uma live, que eu quero te entrevistar, para saber como tem sido a experiência com o Namu nessa quarentena. legal. E, Gabi, oi, eu querida. vi que o Namu também tem concurso que tá grátis agora, não tem? De treinamento Pois funcional? é, mulher, temos. Agora, toda live a gente tem uma surpresa. Para Ah, essa, eu preparei o. Mas a gente pode, hein? Boa ideia. Eu vou conversar com a Pri para a gente dar um curso grátis dela. Eu acho que ela vai liberar, hein? Cecília, agora vamos falar de você. Você se ah, interessou por cozinha ainda pequena, não é isso? Oi, Pri, chegou. isso mesmo, a Pri tá aí, eu vi ela. Então, na verdade, a minha história com alimentação é uma história que me inspirou para fazer nutrição mesmo. Então, quando eu era criança, eu tinha uma dificuldade alimentar assim muito grande. Eu quase não comia, então acabava comendo muito alimento industrializado, tinha dificuldade para comer alimento saudável. E aí eu fui descobrindo, né, na minha infância, que eu gostava de comer aquilo que eu sabia como tinha sido preparado, que eu sabia o que que tinha ali no meio, né? Então, às vezes até algumas porcarias, assim, eu não gostava de comer, por exemplo, cachorro quente ou, enfim, pastel, as coisas eu nunca gostava porque eu não sabia como tinha sido feito. Olha que E legal. aí, eu comecei a despertar o interesse para ir para a cozinha, porque o que eu cozinhava, né, o que eu colocava, eu achava legal e eu queria comer. E aí começou a despertar esse interesse em mim, de cozinha. Comecei a cozinhar mais, comecei a comer uma maior variedade de alimentos. E isso me trouxe muito a vontade de fazer nutrição, de mexer com, né, cozinha, com gastronomia. E E aí agora a eu também pessoa me é expert em interessava, nutrição, que bom. e aí eu também me interessava muito por fisiologia, né? Por entender o organismo, enfim, como funcionava. E aí decidi fazer nutrição. E aí eu me encontrei mais ainda, né, na cozinha e na profissão. Eu acho que, olha, fazer nutrição é uma faculdade que todo mundo deveria, né? Porque assim, você começa a se encantar pela química, pela alquimia, né, dos alimentos, e, Sim. e é Todo interessante, mundo, né? Porque mas ainda bem que temos Cecília para nos dar dicas enquanto a gente não é expert. E olha, eu vou começar com uma. Vamos falar de quarentena, né, menina? vamos Não falar. tem jeito de fugir desse assunto. Eu queria saber de higienização dos alimentos, Ceci. Tá. Vamos lá, então. Primeiro que eu queria esclarecer aqui é que o vírus, né? A gente não tem informações sobre esse vírus sobreviver no alimento, né? Então, o vírus ele precisa de um hospedeiro para se multiplicar. Então, ele precisa de nós, né? Do nosso organismo para ele poder se multiplicar. Então, no alimento ele não consegue sobreviver muito tempo. A gente não sabe ainda qual é esse tempo, porque tudo isso vai depender do ambiente, da temperatura, né? Se esse alimento está na geladeira, se não está, se alguém lá no mercado colocou a mão nesse alimento e estava contaminado. A gente não tem muita informação sobre esse tempo. Mas na dúvida, melhor higienizar, né?
Isso. Aí, na dúvida, né? Na verdade, a gente deveria sempre higienizar esses alimentos de alguma maneira quando chega em casa, até para evitar outros patógenos, né? Que não seja somente coronavírus. Mas a gente tem duas maneiras de a gente higienizar esses alimentos quando chega em casa. Então a gente foi no mercado, chegou em casa, né? Tomou as medidas de higiene quando chega em casa, então tirar o sapato, lavar as mãos. E aí vai para a cozinha. Quando chega na cozinha, a gente vai ter a parte dos alimentos que são os vegetais ou as hortaliças e a parte que a gente compra os alimentos que já estão embalados, né? Os alimentos embalados, a gente pode higienizar a superfície, então o plástico ou a embalagem com álcool 70, tá? Ou com água e sabão. Então, um saquinho, por exemplo, de feijão, a gente consegue higienizar com água e sabão, tá? Os alimentos, então, frutas, verduras e legumes, a gente vai higienizar ou com uma solução, né, com água clorada, tá? Ou a gente vai fazendo higienização com água e sabão também. Então, a higienização com a água clorada, a gente vai comprar o hipoclorito de sódio no supermercado. Então, geralmente, são os produtos que tem lá na especificação da embalagem que são próprios para a higienização dos alimentos. Não vai se intoxicar, hein, gente? Pelo amor de Deus, com Isso, cândida. E a gente vai seguir as recomendações da embalagem para fazer essa solução, tá? Então, geralmente é 1 colher de sopa para 1 litro de água, mas depende, né, da concentração ali do cloro no produto. Então, a gente vai seguir as recomendações da embalagem. A gente vai mergulhar, então, esses alimentos nessa solução, deixa ali também 10 a 15 minutos, depois lava em água corrente e armazena na geladeira. A segunda opção, Gabi, que a gente tem é fazer a higienização com água e sabão. Então, por exemplo, as frutas, a gente não precisa necessariamente colocar na água clorada. A gente pode pegar uma buchinha, deixar essa buchinha destinada só para fazer a higienização dos vegetais, colocar sabão, pode ser sabão de coco, não precisa nem ser detergente, né? Colocar água e fazer a higienização. Então, passar a buchinha ali na superfície dos alimentos. Você tem Maravilha. feito alguma dessas práticas aí na sua casa? Mulher, vou te falar que em casa a gente tá tudo neurótico, a gente tá enlouquecido. Sério, comida que eu, porque assim, eu não sou a melhor, eu não sou expert na cozinha, Uhum. vou te confessar. Então, às vezes eu peço comida, vai tudo para até salada a gente limpa, vai tudo para o fogo, para supostamente derreter a camada de gordura do vírus e fazer a quebra, né? Mas não tá fácil, viu? Vou te falar que é um desafio a gente se alimentar atualmente. E aí eu queria Eu até saber. falar que, né, as comidas que chegam em casa, né, muitas vezes a gente tem que também se preocupar em higienizar essa embalagem que a comida chegou, se preocupar em levar esse alimento também, se o alimento for quente, né? Então, que seja uma preparação quente, um risoto, por exemplo, tentar colocar ele no fogo, né? Para se tiver alguma contaminação ali, a gente já tentar eliminar também. Então, nesse momento, todo cuidado, né? Que a gente possa. Não, eu tô bem neurótica, eu tô quase derretendo sorvete, congelando de novo, entendeu? Faço lá no fogo para quebrar o vírus, tudo louco. Mas enfim, a gente está se protegendo, né? Como pode. Agora, eu queria saber da compulsão alimentar. As pessoas, eu caí nessa, assim, eu entrei num chocolatezinho bom, assim. Mas, obviamente, eu opto por chocolate com né, qualidade, vai. Tá. Agora, Páscoa chegando, né? Páscoa aí. E qual que é qual que seria a sua dica para uns snacks, um docinho, alguma coisa que a gente não se enfie num chocolate, por exemplo? Tá. Bom, Gabi, esse tema, na verdade, né, requer assim, uma conversa muito longa. Mas o que eu queria falar, principalmente envolvendo esse tema de compulsão alimentar, primeiro, que a gente precisa diferenciar compulsão alimentar de comportamento compulsivo. Então, a compulsão alimentar é uma doença, né? Ela é diagnosticada por um médico e ela é uma doença séria que precisa ser tratada com nutricionista, médico, psicólogo, tá? E que a pessoa não tem o controle. Os episódios, né, que a gente tem de compulsão que não estão dentro de um diagnóstico de compulsão alimentar, que são pequenos episódios que às vezes a gente tem, né, que são desencadeados muitas vezes por uma ansiedade ou por um momento maior de estresse, como por exemplo esse que a gente está vivendo, né, que é a quarentena, esse coronavírus.
é diferente do diagnóstico da compulsão alimentar, tá? E é uma coisa que, com a mudança de hábitos, né, com pequenas estratégias, a gente consegue controlar. Então, isso é muito importante, porque muita gente chega, o paciente chega para mim e fala assim, eu tenho compulsão alimentar. Você Mas já não, tem. né, não tem compulsão, né? Eu pergunto sempre, foi diagnosticado? Não, não foi. É que às vezes eu tenho muita vontade de comer chocolate. Então tá, aí eu respiro e falo, ufa, né? Então é só a gente tentar trabalhar com algumas mudanças na alimentação. Bom, e aí eu acho que primeira coisa, né, pensando nesse momento, e uma coisa que o Namu pode ajudar muito também é tentar, né, ficar calmo, porque o estresse pode gerar muito essa vontade de comer coisas, né? Vontade de comer Ansiedade. doces, ansiedade. Então, né, praticar aí umas práticas de relaxamento, né? Algumas atividade física, né? Tudo isso acaba ajudando a gente a tirar um pouco essa vontade de comer doce toda hora, vontade de comer alguma coisa toda hora. Outra coisa muito importante é a gente sempre pensar na organização da nossa rotina da alimentação. Boa. Então, muita gente vem para mim falar que tem episódio de compulsão ou tem vontade de comer um volume muito grande de alimento ou doce no final da tarde, tá? Que geralmente é aquele horário ali, entre o almoço e o jantar, que a pessoa não preparou uma refeição para ela. Que ela vai Não se organiza. simplesmente ir para a cozinha, abrir o armário, abrir a geladeira e pegar o que ela vê na frente, né? E aí, se você tem alimento industrializado em casa, tem chocolate ali na despensa e olha aquele chocolate nesse momento, você vai querer comer o chocolate. Então, é difícil você, nesse momento de que você tá com fome, né, nesse final do dia aí, você não ir buscar algum alimento que Fácil, né? seja fácil, isso. Então, se a Gente, gente olha essa dica. programar, se a gente programar essa refeição do lanche, eu sempre falo isso para os pacientes, programa a refeição do lanche da tarde. Então, eu ajudo eles a programar uma refeição que seja legal para o lanche da tarde, vão trazer uma saciedade para a pessoa conseguir aguentar essa fome até a hora do jantar, né? É. Enfim, então fazer essa refeição é uma boa dica também. Outra coisa, Gabi, a gente tentar esconder os alimentos que são mais, que podem despertar mais essa compulsão. Então, biscoito, salgadinho, todos esses alimentos que são fáceis, se a gente deixar eles muito à mostra pra gente, a chance da gente ir lá comer também vai ser muito maior. Sim. Então, tem um estudo que já mostrou que quanto mais a gente esconde esses alimentos, mais difícil, né, fica a gente encontrar esses alimentos, menor a nossa tendência de ir lá e comer. Então, se a gente, por exemplo, deixar um pacote de bala que seja em cima da mesa da cozinha, toda hora que a gente for na cozinha, a gente vai ver o pacote de bala. Então, a chance de a gente comer mais bala vai ser muito maior. Então, se a gente esconder, melhor não comprar, mas se comprar, deixar eles um pouco mais escondidos. Gente, tá vendo? E o que que a gente põe de snack saudável? Um damasco, uma castanhinha? Então, eu acho que nesse momento a gente vai ter que programar também. Então, a gente vai no mercado, a gente, além de programar já as refeições, por exemplo, de almoço e jantar, a gente programa algumas coisas para a gente deixar disponíveis para comer nesses momentos. O que que eu sugiro? Nota aí, Fruta, por galera. exemplo. Fruta, você já pode acordar e deixar a fruta, né, de manhã, você prepara a fruta, deixa ela picada na geladeira. Porque a fruta picada, a gente vai ver que a fruta já está ali pronta. Apesar da fruta já ser pronta, muitas vezes a gente não vê ela como uma coisa pronta para comer. Então, deixar ela picada na Cortar o geladeira é uma melão dá opção. uma preguiça. Isso. Preparar, por exemplo, um hummus, deixar o hummus na geladeira e aí no momento da fome você vê esse hummus, come com uma torradinha, uma guacamole, alguma pastinha, né? Tem muita gente que quer comer coisa salgada, então faz um creme de castanha, uma guacamole, um babaganuche, um hummus, né? Tudo isso deixar em potinhos na geladeira mesmo para no momento da fome você ir comer. Mas a Outra validade opção, disso não é curta, Cecília? 3 a 4 dias Tá. dessas pastinhas, tá? Mas o hummus, por exemplo, você pode fazer e congelar. Então, Olha, você congela, depois você descongela na geladeira e deixa lá para você comer em 3, 4 dias. Então, sem problemas também. Outra coisa legal, você sabe aqueles tomatinhos cereja? Você uhum. pode picar, colocar um queijo branco ou algum queijo que você goste, colocar azeite e orégano, deixar como se fosse um snack também para você comer durante o dia.
Já deixa ele na geladeira montadinho. Isso, já deixa montadinho na geladeira. O que mais facilita nesse momento de beliscar é deixar coisas prontinhas. Então, eu falei de picar a fruta porque você já vai ver e vai ver que tá pronto, entendeu? E aí você vai ser mais fácil de comer. Porque geralmente a gente vai buscar coisa pronta nesse momento. E aí, se tem um pacote com alguma coisa pronta, a gente vai preferir isso, Sim. né? Um A Isa chocolate Magalhães, que seja 70% também é uma boa opção, tá? Isa Magalhães Um está perguntando aqui sorvete de como faz. banana. Como faz o quê, Isa? Seja mais específica. Ela já está com dúvida aqui. Como faz? O tomatinho é fácil, hein? O tomatinho é fácil. O mais difícil que eu falei aqui é o Romo só, né? Ah, Mas pode tem, ser depois vocês isso. vão lá no meu perfil, assim, eu deixo aqui, tem uma receita de romos lá deliciosa. Olha, Ele a Pri mandou perguntou, uma trufa de cacau à base de tâmara. Pode? Pri, não vale sua pergunta, né? Trufa de cacau com base de tâmaras? Claro que pode, né? Delícia. A Maravilhoso. Pri Agora também, vamos né? preparar isso, né? Precisa da Cecília ou da Pri em casa. Então é isso, Gabi. Eu acho que essas comidinhas que são realmente mais saudáveis, mas que você já deixou pré-preparadas antes, que podem ser uma boa opção. Essas frutas secas também, né? Frutas secas e castanhas são uma boa opção. E deixar esses alimentos mais saudáveis, de novo, à mostra. Então, deixar um potinho no quarto junto, se você está no quarto, né? Deixar na sala junto, que seja na sala. E outra coisa, Gabi, importantíssima. No nosso cérebro, o local que a gente percebe a fome é o mesmo que a gente percebe a sede, tá? Então, a desidratação, então não tomar água, também leva a gente a ter mais comportamento compulsivo, tá? Então, manter a hidratação, né? Sempre. Então, se você tá na sala, deixa uma garrafinha na sala. Se você no quarto, deixa uma garrafinha no quarto. Às vezes eu falo para os pacientes deixarem garrafinhas espalhadas pela casa. Porque aí não tem desculpa. Se tá no quarto, tem a garrafinha lá do quarto. Se tá Boa. na sala, tem a da sala. Se tá na cozinha, tem a da cozinha. Tá? Então, Maravilhoso. não é que eu tô falando pra pessoa estar com fome e beber água, não é isso. Mas é que, às vezes, o corpo sente essa fome, essa mascarada pela sede. Tá? Então, Sim, sempre deixar sim. essa água aí disponível. Legal, muito boas dicas, Ceci. Agora, e alimentos versáteis, assim, além desses snacks, o que a gente pode consumir aí nas refeições que você acha que dá para armazenar numa boa? Tá. O que eu acho legal, Gabi, é a gente já ir no mercado com uma lista de compras, em primeiro lugar. Então, ir no mercado com uma lista de compras vai facilitar a sua rotina, né, dentro de casa já, de ter essas coisas preparadas. E segundo ponto, muito importante também, a gente vai passar menos tempo no mercado. Em tempos de coronavírus, a gente tem que tentar se expor ao mínimo possível, né? É, Então, no mercado é um lugar onde tem várias pessoas. Então, quanto menos tempo a gente passar no mercado, melhor, claro. E aí você vai no mercado com a sua lista de compras. O que eu acho legal fazer? Você separar os alimentos por categorias. Então, por exemplo, categoria cereais. Então, coloca lá o que você vai comprar. Se vai ser arroz, batata, quinoa, batata doce, mandioquinha, mandioca. Aí o grupo das leguminosas. Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Grupo das carnes, quem consome carne. Então, frango, peixe, carne vermelha, enfim. Grupo das frutas e verduras. Então, você separa por categorias e já vai no mercado com essas categorias. Se até você vai no porque no mercado. mercado tá tudo segmentado, né? Então você tá ali no setor sei lá, dos iogurtes, você não vai ficar pirando e tentando achar o cereal, enfim. Isso. E se você também vai no mercado sem lista de compras, você fica lá. Ah, o que eu vou fazer tal dia? O que eu vou fazer tal dia? Não sei, vou comprar uma pizza congelada, porque, né, é bom ter em casa. Se você já vai com as refeições mais estabelecidas, você já sabe o que você vai ter que comprar lá no mercado. Maravilhosa dica. Então, você já deixa lá na sua despensa suas coisinhas, já sabe o que vai ser preparado cada dia, e isso facilita muito a rotina. Aí você já pode, inclusive, já pensar no que você vai comer nos lanches e nos snacks, e já colocar lá na lista. Então, colocar o tomatinho, colocar o queijo, colocar o grão de bico para fazer o hummus, colocar as torradinhas para comer com guacamole, entendeu? Já deixa tudo mais estabelecido. Isso vai facilitar muito. Você tem Maravilhoso. feito como aí, Gabi? Você tem ido no Menina, mercado? então, é aquela operação de guerra, né? Vai um no mercado todo protegido, luva, de máscara, e aí pega, traz, higieniza tudo.
Mas eu tenho me comportado bem com os snacks, assim. A gente tem Aham. comprado bastante castanha de caju. Como a gente tem criança em casa, né? Tem que pensar na gelatina para substituir os doces, mas enfim, uma gelatina saudável e tal. Uhum. Agora, e para as refeições, você acha que uma refeição equilibrada, assim, o que ela pode ter? Vamos falar de não vegetarianos primeiro. Tá. Na verdade, Gabi, eu acho que o esquema mais fácil de tentar fazer vocês pensarem aqui é a montagem do prato. Então, eu Tá. gosto sempre de pensar em um prato, né? Então, pensa num prato. A metade do prato sempre composta por vegetais. Uhum. Então, aí vão ser vegetais tanto crus quanto refogados, né? Então, a gente vai ter toda a variedade de vegetais aí: brócolis, alface, cenoura, berinjela, beterraba. Tudo isso vai entrar no grupo dos vegetais, tá? Metade do prato. A outra metade do prato, né, para uma alimentação onívora, a gente vai dividir metade do grupo dos cereais, então, arroz, macarrão, batata, mandioca, e a outra metade do prato, o grupo das proteínas. Sejam proteínas de origem vegetal ou animal. Se você for consumir, por exemplo, arroz e feijão, o arroz vai no grupo, né, dos cereais e o feijão entra junto com a carne no grupo das proteínas. Então, eu acho que assim é um jeito fácil de você pensar na alimentação, tá? Porque aí Manter você consegue equilibrado. organizar melhor isso, manter mais equilibrado o seu prato no almoço e no jantar. E, enfim, fazer essa combinação que é uma combinação saudável. Eu Entendi. acho que é mais Eu fácil. queria, eu queria saber quem tem filhos aí que está nos assistindo, quem se interessa por assuntos crianças na cozinha. Mas enquanto isso, eu queria saber também sobre congelamento dos alimentos. Uhum, tá. Quanto tempo a gente pode deixar? Depende do alimento, obviamente, né? Mas me Sim. fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que muita gente está congelando agora. Bom, o congelamento, muita gente me pergunta assim, mas se eu congelar, eu não vou perder as propriedades dos alimentos, né? Eu não vou. E eu sempre falo, gente, primeiro, se a gente congelar da maneira correta, que é o que eu vou falar daqui a pouco, que é fazendo branqueamento, a chance da gente perder esses nutrientes é menor do que se a gente simplesmente pegar o alimento e colocar no congelador, tá? Segundo ponto, é muito melhor a gente consumir um alimento saudável que está congelado do que a gente optar por alimentos industrializados, né? Então, a gente tem que colocar na balança o que né, compensa mais, o que é mais saudável. Para a gente conseguir congelar e ter um aproveitamento melhor desses alimentos, eu sempre recomendo fazer o branqueamento. Então, o que é isso? A gente vai chegar em casa, higienizou esses alimentos da forma que eu já expliquei. A gente vai pegar esses alimentos, colocar em uma água fervente por mais ou menos 2 minutos, já na forma que você quer consumir. Então, por exemplo, o brócolis, você quer consumir os floretinhos? Então, você vai pegar o brócolis, higienizar, pegar os floretinhos, colocar esses floretes na água fervente. Depois, por 2 minutos, pegar esse brócolis, colocar em uma bacia com água gelada. Então, você pode colocar água, um pouco de gelo junto, para fazer esse choque térmico. Esse Bacana. choque térmico vai ajudar o alimento a se conservar melhor dentro do congelador e vai preservar também os nutrientes, tá? Então, é uma ótima dica para congelar os alimentos em casa, para preservar melhor e eles vão durar mais tempo. Depois que fez esse choque térmico na água gelada, a gente vai secar bem com um pano, colocar em um recipiente, seja de vidro ou um saquinho plástico, e levar para o congelador. Na hora de descongelar, ou a gente vai levar para a geladeira, esperar descongelar na geladeira, ou a gente pode colocar direto na panela, tá? Então, por exemplo, brócolis, cenoura, berinjela, tudo isso a gente pode já levar direto para a panela se a gente quiser, ou direto para o forno, ou dependendo da preparação que você for fazer. O que eu não recomendo congelar, Gabi, são os folhosos que a gente vai comer como salada. Aí as folhas a gente vai fazer higienização normal e guardar em um potinho na geladeira com a menor quantidade de água possível. Não sei se você já viu aqueles potinhos que tem como se fosse uma grade para a hortaliça ficar E e água. escorrer a água dela, né? Para não ficar água junto ali com a hortaliça. Então, isso é ótimo também. Geralmente as alfaces aqui que eu uso aqui em casa, a rúcula, tudo, eu higienizo e chega a durar até 2 semanas dentro da geladeira, dentro desse recipiente. Então, muita gente chega do mercado com essas hortaliças e deixa naquele saquinho, né, que vem do mercado. E aí dura 2, 3 dias, ela já começa a ficar, né, mais queimadinha e
mais murcha e não dá para consumir. Então, tem que fazer o preparo sempre antes. Vocês entenderam, galera? Anotaram aí? Depois me passa, porque eu não anotei. Mas eu assisto a live de novo. Mas outra coisa, agora vamos falar de crianças na cozinha. É uma boa oportunidade para incentivar, né? Sim. Igual eu falei, né? Então, a minha história com a alimentação, ela vem muito desse contato com a cozinha, né? A minha alimentação saudável eu relaciono muito ao contato com a cozinha. E eu acho que esse momento desse isolamento é um momento para a gente tentar resgatar e levar essas crianças para a cozinha e desenvolver essa autonomia, né, alimentar na criança. Então, muitos pais acabam não levando a criança para a cozinha no dia a dia, né? E esse é um momento para que as crianças podem sim ajudar. Mesmo sendo pequenininhas, tem atividades que elas conseguem fazer. Então, a gente pode tornar esse momento também da cozinha um momento de uma brincadeira, né? Então, não falar assim para a criança, não, a gente tem que fazer isso para comer, vamos. E tornar uma brincadeira. Poxa, vamos fazer um bolo juntos na cozinha? E a criança vai entender que aquilo é uma brincadeira e que ela vai gostar de fazer. E ela ajuda a colocar as coisas no liquidificador ou ela mexe a massa, enfim. Tem muitas coisas que as crianças podem ajudar, né? Que não necessariamente que sejam ir pro fogão ou mexer com a faca, né? Que são coisas mais difíceis. Vai depender também da idade da criança, mas só de você colocar a criança para fazer alguma coisa ali, que seja tirar o floretinho do brócolis, né? Que seja até brincar com os alimentos, então pegar um ovo, cozinhar o ovo e a criança ficar pintando o ovo, sabe? Só de trazer esse alimento para ela já melhora essa relação que ela tem com os alimentos. E eu acho que esse momento é uma oportunidade assim imensa. E quem está se beneficiando nesse momento, que eu sempre falo, Gabi, são os bebês. Porque os bebês estão com os pais em casa, estão com a mãe, com o pai, que seja, e eles estão recebendo atenção, né? Que o bebê precisa de atenção sempre. Então, até na fase de introdução alimentar, que é, né, a partir dos 6 meses, é muito legal quando os pais conseguem dar uma atenção maior para a criança. Então, os bebês estão se beneficiando nessa quarentena aí, com essa presença dos pais em casa. Sim, com certeza. Vamos falar mais um pouquinho, mas deixa eu te perguntar, eu queria saber se tem vegetarianos aqui no nosso público. Outra coisa, um cardápio saudável, assim, não só para criança, mas vamos lá, um café da manhã, um almoço e um jantar, as 3 refeições principais aí. O que Tá. você sugere, Ceci, assim, de comidas fáceis, versáteis, fácil de guardar, fácil de ter em casa? Uhum. O que eu gosto sempre de pensar, Gabi, é fazer as refeições, que seja café, almoço, lanche e jantar, sempre com os grupos alimentares todos. Então, quando a gente pensa no café da manhã, a gente vai pensar em alimentos que são fontes de proteína, fontes de carboidrato e fontes de boas gorduras. Então, por exemplo, em um café da manhã, a gente pode ter uma pasta de amendoim como fonte de proteína ou gordura, de boas fontes. A gente tem as frutas como fonte de carboidrato, né? A O gente pode amendoim fazer. não é um pouco polêmico, o amendoim? Tem gente que É, fala que é pela meio questão da alergênico. aflatoxina, né? Então eu recomendo sempre comprar aquele amendoim ou aquela pasta que tem um selinho. É um selinho que eles colocam lá que vão garantir que o amendoim tem menos chances de estar contaminado com a aflatoxina, Ah, tá? tem isso? Eu não lembro desse selo. Não é de Tem, orgânico. eu acho que é pró-amendoim que chama o selo, não tenho certeza. Mas Ótimo. quando você for comprar, você procura esse selinho, tá? Porque aí Boa. eles são mais seguros. Tem algumas pastas de amendoim que tem esse selo. Enfim, tem opção também com. A gente pode usar o tofu de manhã, tem receita com danoninho de tofu. A gente pode usar o hummus de manhã também para fazer uma pastinha, passar no pão. A gente Maravilhoso. pode usar um creme de castanhas. O que eu sempre falo, né? Muita gente me fala assim: eu como muito pão, né? Eu gosto muito de pão. Eu falo que o problema às vezes não tá nem no pão, mas é o que que você passa nesse pão? Será que é margarina? Margarina. Né? Será que se a gente não fizer um rombo, se a gente fizer uma guacamole, né? A gente fizer uma pasta com tahine, a gente fizer uma pasta com... Que seja uma pasta de ricota, mais temperadinha. Isso, né, são alimentos mais saudáveis que a gente pode inserir nesse pão, tá? E são alimentos que, né, estão dentro do grupo ou das proteínas ou das boas gorduras e que vão auxiliar nessa saciedade também no nosso café da manhã, tá? Ou também fazer vitamina, uma opção para quem às vezes não quer comer de manhã, né? Quer beber alguma coisa, pode fazer uma vitamina com iogurte natural, bater com fruta, né? Ou fazer com Suco leite verde, vegetal. né?
leite de coco, fazer um suco. É uma opção, são opções legais para o café da manhã. E o açaí, que é tão prático, né? Você pega um açaí, ele sacia a fome, mas ele tem aqueles açaís mais populares, eu acho que tem bastante açúcar, né? Sim, não, a maioria dos açaís que a gente. Eu sempre falo para ler o rótulo, Gabi. Então, quando tem muita coisa ali esquisita no rótulo, né, muito nome que a gente não conhece, eu já acho que não é legal comprar. Né? A gente que é Nutri acaba entendendo mais um pouco o que é cada coisa, mas as pessoas, né, os pacientes no geral, eu falo para, ó, se tem muito ingrediente ali que você não conhece o que é, você já pode Fica com o pé desconfiar. atrás. É, O açaí é um alimento, né, extremamente saudável, mas quando ele tá, geralmente, né, puro, né, 100% ali, sem adição de... Às vezes eles adicionam glicose de milho, aí fica adicionando frutose, adicionam vários tipos de açúcar, conservante. Então, eu sempre recomendo o consumo se for o açaí puro. Tem algumas, eu já fui no mercado, em mercados convencionais, que eu já achei açaí que são puros, sim. é. Então, é só dar uma olhadinha lá no rótulo. E Alessandra, então vamos lá, vamos buscar esses açaís, hein? Eu também tô à procura, mas tem casas orgânicas, Instituto Chão, por exemplo, aqui perto, o eu Instituto Chão conheço, tem. vende. Eles O geralmente ovo, têm o açaí. O açaí que eu acho que geralmente é sem açúcar é a polpa. Muitas vezes aqueles açaí em pote, eu não acho ele sem açúcar. A polpa eu geralmente acho. Aí eu uso essa polpa para bater com ou em suco, ou uma vitamina, ou enfim, até bater com banana e fazer um creminho mesmo de açaí. boa, boa. Então, para dar aquela adoçada no açaí, porque puro ninguém merece, a gente tá com uma banana, umas coisas assim Sim, mais até o melado docinhas. de cana, né? Eu falo que é melhor você comprar um iogurte natural, integral e adicionar um açúcar em casa, né? O melado, o mel, um açúcar que seja, do que você comprar um iogurte que já vem adoçado e cheio de outras coisas junto. Boa. A Cleide Magarotti está perguntando sobre o ovo. Ovo é prático pra caramba, né? De manhã, de tarde, de noite. Sim, Mas e aí? eu acabo usando bastante ovo para fazer várias receitas, né? Não só o ovo sozinho, como omelete ou ovo cozido, mas eu uso muito ovo para fazer receita, fazer panqueca, ou fazer uma torta. E ele é uma ótima opção para também gerar essa saciedade que a gente quer, por exemplo, lá no final da tarde. Então, fazer uma panqueca no final da tarde, fazer uma crepioca, fazer uma que seja tapioca recheada com ovos, enfim, o ovo ele traz muito essa saciedade. Então, é uma opção bem versátil, tanto para receita salgada como para receita doce. Boa. Ó, o Renan tá falando que tem no Ceasa, deve ser o açaí. E Deve ser. A Alessandra está perguntando sobre o xilitol, para a gente adoçar as coisitas. É uma opção também, né? O xilitol é um tipo de adoçante natural. Ele tem bem menos calorias que o açúcar, ele ainda não é isento de calorias, tá? Então ele tem caloria sim, mas é pouca caloria. Mas ele não tem um poder de doçura tão alto assim, tá? Então às vezes você precisa adicionar mais xilitol do que açúcar. Então depende da preparação que você for fazer, mas é uma opção que a gente pode colocar sim. O que eu gosto de enfatizar, Gabi, com relação aos adoçantes, é que é o seguinte. Os adoçantes, a gente ainda não sabe muito sobre segurança de adoçante, por exemplo, para gestante. A gente ainda não sabe muito sobre efeitos desses adoçantes na nossa flora intestinal, tá? A gente sabe que alguns adoçantes podem causar malefícios para a nossa flora. Então, o que eu acho legal é nunca se apoiar sempre em um adoçante só, ou usar sempre um adoçante só e sempre variar. Poxa, usa um melado de cana de vez em quando, usa um xilitol de vez em quando, né? E variando essas opções de como adoçar. E sempre lembrar que a melhor opção é não adoçar, né? Mas tem coisas que a gente precisa, né? Tem uma receita que você falou do ovo, eu falei da panqueca, né? Que eu faço de panqueca com uma panqueca doce e eu adoço com banana. Então, amasso a banana que está bem madura, misturo com ovo, adiciono um tipo de farinha, ou farinha de aveia, ou farinha de coco, e faço uma panqueca. Então, não precisa adicionar melado, não precisa adicionar mel, não precisa adicionar xilitol. Tá? Que Então, bacana. adicionar com frutas. A Pri falou mesmo da bolinha de cacau com tâmara, né? A tâmara, a gente usa muito para adoçar, né? A Pri pode falar, ela usa muito a tâmara para adoçar. Então, a gente pode fazer até um creminho com essa tâmara e deixar como opção para adoçar os alimentos. Eu sempre tento buscar opções que são mais naturais para adoçar. Aliás, gente, a Pri que a gente está falando é a
fundadora do Banana Verde, que é o restaurante onde a Cecília é nutricionista. E olha, eu vou te falar, é o meu restaurante favorito. Sim, Vegetarianíssimo, delicioso. maravilhoso, orgânico, todo sustentável. E eu não vejo a hora de reabrir para eu enfiar o pé na jaca lá, porque aí tudo bem. O Instagram, Ângela, é esse que está aí junto comigo. É Banana Verde, né? Restaurante Rest Banana Verde. Não é isso? É. Será que ela tá perguntando do meu Instagram ou do Instagram O do da, Banana? o da Cecília é Cecília Lume. É, Mas a Nutri gente põe Cecília aqui. Lume, o meu. Nutri Cecília Lume, boa. E aí estão me perguntando sobre a granola. A Laí Flor está perguntando sobre granola. Maravilhoso. Tá, ela perguntou o quê? Ela quer saber preparar a granola ou se o consumo é legal? Deve ser o consumo durante o café da manhã, né? Que a gente estava dando dicas aí de coisinhas boas para o café da manhã. Ó, gente, eu vou aproveitar essa pergunta porque eu vou dar uma receita para vocês de granola. Então anota aí. Eu geralmente faço mais a olho, mas vocês podem fazer na casa de vocês assim também, que ela vai dar certo, porque granola eu acho que é uma receita extremamente fácil de fazer. Então a gente vai comprar aveia em flocos, tá? Em flocos grossos. A gente vai adicionar óleo de coco. Eu adiciono aí mais ou menos uns 200 gramas de aveia. A gente vai adicionar mais ou menos umas 3 a 4 colheres de sopa de óleo de coco. Esse óleo de coco, eu geralmente coloco ele na panela para ele dar uma soltadinha, para ele não ficar pra ele ficar mais líquido. Adiciono isso nessa aveia e aí vai ficar uma aveia mais engorduradinha com esse óleo de coco. Aí adiciono algum tipo de açúcar. Pode ser um açúcar mascavo, pode ser o melado, pode ser o mel, o açúcar que você achar melhor, tá? E aí forma essa aveia com o óleo de coco e com açúcar. A base da Aí granola. isso, a base da granola é essa. Aí eu levo essa preparação para o forno de 10 a 15 minutos, sempre mexendo, porque isso é muito fácil de queimar. Esse açúcar com essa gordura ali no forno rapidinho queima, então tem que sempre ficar mexendo. E aí depois eu tiro desses 10 minutos e adiciono as outras coisas que eu quero nessa granola. E aí fica a critério de vocês, gente. Eu geralmente adiciono castanha do Pará, castanha de caju, nozes, depende da oleaginosa que eu tenho em casa. Geralmente eu sempre adiciono algum tipo de castanha. Tem gente que uva passas, né? Para complementar nutricionalmente também, eu coloco gergelim, coloco chia, coloco linhaça, para deixar essa granola um pouco melhor no quesito nutricional. Às vezes eu coloco até cacau 100%, Gabi, para deixar Maravilhoso. achocolatada, assim. Volto pro forno, deixo ali mais uns 10, 15 minutinhos e no final eu coloco as frutas secas, para elas não ficarem muito durinhas quando coloca no forno. Então eu coloco uva passa, damasco, cranberry, que eu tenho de fruta seca em casa. E aí essa granola com certeza vai ser um alimento super nutritivo, que você preparou na sua casa, né? Que você sabe o que você colocou ali, que são alimentos saudáveis. E aí você pode complementar suas vitaminas, seus danones, seus iogurtes com essa granola, Seu tá? açaí. Então, o seu açaí, né? Porque muitas vezes, Gabi, a gente vai no mercado comprar granola e também acontece a mesma coisa do açaí. Tá? Uma lista ali extensa de ingredientes, né? Que às vezes a gente não conhece. Enfim. E aí eu sempre prefiro, agora que a gente está em isolamento, que a gente tem que ir para a cozinha, né? Poxa, vamos preparar uma granola que seja mais saudável. A granola dura ali, Gabi, 15 dias, um mês ali na despensa. Então, é uma ótima opção, assim, para colocar no café da manhã, para colocar no lanche. Que bacana, Cecília. Várias dicas boas. Nossa, que maravilhoso. Já tô olhando a cozinha aqui, louca para pôr a mão na massa. Você E eu gosta de queria. cozinhar, Gabi? Oi? Você cozinha Eu aí? não sou boa, não, não sou boa, não. Eu costumo fazer umas bagunças, assim. Eu faço Aham. muita bagunça na cozinha, mas enfim, a gente se diverte, né? E Sim. vai tentando. Eu fiz o curso da Pri, e aliás é um curso maravilhoso, gente, do Namu, que é o da Priscila Herrera. Vale a pena vocês conhecerem. Vamos depois fazer um sorteio dele. Vou conversar com a Pri aí para ver se ela me autoriza a sortear um curso dela lá no Namu. Bom, e eu queria agradecer demais a sua participação. Se você quiser deixar a última dica aí para as pessoas que estão nos assistindo, que não para de entrar gente, Aham. e deixar um projeto, falar um pouquinho aí da sua fase atual profissional. Uhum. Também agradeço o convite, Gabi, adorei falar aqui com vocês. É sempre prazeroso, assim, para mim falar sobre esse assunto.
Eu acho que como dica, eu vou deixar para vocês tentarem estabelecer uma rotina aí dentro de casa. Isso vai ajudar muito na questão da alimentação. Estabelecer uma rotina para sono, para horário de dormir também, que o sono está muito relacionado com esse estresse também. Então, a gente dorme pouco, aí aumenta esse cortisol, e a gente tem um estresse maior no dia seguinte. Então, organizar o sono, organizar a alimentação, aproveitar esse momento para ir para a cozinha, né, para resgatar esse hábito que é nosso, né, que é da gente realmente preparar o nosso alimento, levar, quem tem criança em casa, leva essas crianças para a cozinha junto e tentar entender que esse momento de isolamento, né, apesar de tudo isso que tem acontecido, ele pode oferecer as oportunidades da gente se voltar para si mesmo, perceber o que que eu preciso, o que que eu tenho vontade de comer, o que que faz bem para mim, o que que não faz para minha família. E trazer, né, esse sentimento que, né, é uma coisa boa também, né? Nesse É, sentido, que o isolamento pode trazer. exatamente. E aproveitando tudo isso, eu estou realizando atendimento online, então, com tudo isso do coronavírus, o CFN liberou para a gente os atendimentos online. Então, quem precisar de Nutri aí para organizar toda a alimentação nesse período, dicas de alimentação, saber o que que é melhor comer, qual horário, o que que a gente pode inserir dentro do seu contexto, né? Porque eu sempre falo, Gabi, que hoje a gente tem informação em todos os lugares, né? Mas nada substitui o acompanhamento profissional, né? Porque a gente, Claro. né, dá uma atenção para a pessoa, a gente entende a rotina dela, o que que ela precisa dentro do contexto que ela vive. Então, nada substitui acompanhamento profissional. Quem precisar, eu estou fazendo atendimento online. Então, entrem lá no meu Instagram. Não sei se colocaram aí, mas no final eu adiciono nos comentários aqui. E Sim, entrem em contato comigo por lá, que a gente também faz essa consulta online. E com certeza vai ser muito bacana. sim, sim. Aqui elas perguntaram, perfil da Nutri Cecília. Eu vou colocar no comentário aqui, tá, Gabi? Coloca aí sim. E quem tiver já fazendo o curso do Namu, pessoal, e quiser nos mandar um vídeo com a sua experiência e quiser ser entrevistado ao vivo, por favor, mande, que a gente vai fazer essa entrevista com você também. Afinal de contas, a gente quer ouvir nosso público também. Além dessas profissionais maravilhosas, a gente quer também ouvir o público, né? A experiência, porque nada como começar, né? Ser começar essa coisa, essa paixão pela cozinha. Muita gente deve estar começando com isso agora, né? Com Em certeza. função desse Gabi, tempo tem em só mais casa. uma pergunta aqui. A Que é antes Cleide de dormir, né? fez. Foi. De alimentos recomendados para ingerir antes de dormir que auxiliem no sono. Então, Cleide, na verdade, o sono tem várias estratégias que a gente consegue fazer para tentar melhorar esse sono. Estratégias que a gente pode fazer com alimentos para tirar alimentos, então, por exemplo, café, a gente vai definir horários para consumir de café. Tem outros alimentos que ajudam com componentes que ajudam no relaxamento. Tem alimentos que são ricos em fitomelatonina, que é a melatonina de origem vegetal, que também pode auxiliar no sono. Qual Então, são seria aí? tem cereja, tem kiwi, tem a banana, amêndoas, são alimentos ricos em fitomelatonina que a gente pode inserir mais esse final do dia, que também pode auxiliar nesse sono. Mas o mais Alface também? importante, alface sim, mas não, ele não tem a fitomelatonina, ele vai auxiliar no sono de uma outra maneira. Ah, Ele vai estimular a liberação de GABA, que é um neurotransmissor que vai deixar um relaxamento maior, assim. Tá? Então, na verdade, depende do caso, a gente tem que descobrir também o que está acontecendo por trás, por que não está conseguindo né, sentir esse sono, né? E aí, a gente, através dessa investigação do porquê a gente está conseguindo dormir, a gente consegue fazer esse manejo nutricional de uma forma melhor, tá bom, é. Cleide? Nossa, a gente não quer acabar essa live, meu Deus, mas eu vou fazer só um comentário aqui. Eu acho que o café, em função da gente estar em casa e não estar gastando muita energia, é muito perigoso, né? Porque o café no escritório, quando você está, sei lá, caminhando e tal, é uma coisa. Em casa, gente, prestem atenção nesse café, né? Prestar atenção no café. Eu sempre falo, café até as 3 horas da tarde, porque depois já começa a atrapalhar essa produção da melatonina. Uma coisa que a gente pode fazer, Gabi, nesse momento em casa, é tentar inserir o hábito de tomar chá. Maravilhoso. Então, né, inserir chás que são mais calmantes ou chás que têm propriedades legais e que a gente pode substituir, porque às vezes o café, ele às vezes não é nem a vontade que a pessoa tem de tomar o café, mas ter uma coisa quentinha, uma comida que é É um confortável, hábito, né? né, um hábito.
Então a gente Mas o pode chá tratar verde isso. também é perigoso, né, Cecília? O chá Então, verde. o chá verde, a gente tem, o chá verde ele tem a cafeína, né? Mas o chá verde ele também tem um componente que chama L-teanina, que é um aminoácido que ajuda muito no relaxamento. Então, ele também pode ser inserido dentro desse contexto em casa, só não exagerar por conta da questão da cafeína, tá? Mas, enfim, eu acho que o hábito de tomar chá também pode ser inserido durante esse isolamento aí. Gente, queremos mais 2 horas de conversa, né, com a Cecília? Mas a gente vai encerrar, porque todo mundo vai almoçar agora com bastante consciência, com Isso, bastante gratidão ao alimento, né, Ceci? isso mesmo. E a Cecília está disponível lá no Nutri Cecília Lume. E o Banana Verde está fazendo entrega? Não, não tá fazendo entrega. Gabi, a gente estava fazendo até um tempinho atrás, mas aí, por segurança mesmo aos funcionários, né, toda a equipe, a gente achou melhor, nesse momento, deixar todo mundo em casa. E aí, quando a situação se normalizar um pouco mais, né, a gente tiver um pouco mais de segurança, a gente retoma aí esses Mas alimentos deliciosos da Pri. A Pri Herrera está no Namu, gente. A notícia boa é essa. Então, se você Isso mesmo. quiser fazer um curso com ela, entra lá, procura Priscila Herrera e é isso. Querida, obrigada. Ó, Vera chegou no final, mas vai ficar aqui, Vera, essa live, tá bom? Um beijo, Ceci. Obrigada, bom Beijo, Gabi, muito apetite. obrigada. Tchau, 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 pessoal. tchau.